Claro que nesse primeiro programa do ano a gente queria falar de paz. Não foi à toa que tantos de nós vestimos branco essa semana. Mas com o ataque americano à Venezuela, essa história mudou. Nicolás Maduro está em Nova York e vai responder na justiça americana por acusações de narcoterrorismo. Algemado, vestindo moletom e calçando meio chinelo. Esse é o registro mais recente de Nicolás Maduro, que raramente aparecia em público com roupas informais. No corredor, para ser fichado na sede da agência antidrogas, ele deu boa noite em inglês e desejou feliz ano novo. Good night. Happy New Year. Foi o fim de uma missão que tinha começado quase 24 horas antes. Os helicópteros e as explosões tomaram o céu de Caracas na madrugada de sábado. De casa, as pessoas filmaram assustadas ao ataque do exército americano. Nas ruas, o caos. A energia elétrica foi cortada em alguns bairros da capital. Era o início da Operação Resolução Absoluta. E a primeira vez que os Estados Unidos faziam uma intervenção militar direta na América do Sul. Os ataques foram na capital, Caracas, e em diferentes pontos do norte da Venezuela. Na base aérea de La Carlota, no porto de La Guaira, no aeroporto de Higuerote e no Forte Tiuna, um complexo militar onde Nicolás Maduro estava escondido, já receoso pela sua segurança. E esse era o objetivo da missão: capturar o ditador e decapitar o regime. Let me talk a little bit about the preparation. Descobrimos para onde ele ia, onde morava, para onde viajava, o que ele comia, o que vestia, quais eram seus animais de estimação, afirmou o chefe de Estado-Maior americano, Dan Kane, que supervisionou tudo. A CIA, a inteligência dos Estados Unidos, infiltrou espiões no governo. E os agentes chegaram a montar uma réplica exata da casa protegida de Maduro para praticar a invasão, que aconteceu por volta das 3 da manhã de sábado, pelo horário de Brasília, assim que as condições meteorológicas ficaram favoráveis. Depois de passar por uma região montanhosa, soldados da tropa de elite do exército americano, a Delta Force, chegaram de helicóptero ao Forte Tiuna, às 2 da manhã de Caracas, 3 da manhã no Brasil. Militares venezuelanos dispararam contra as aeronaves. Os americanos furaram o bloqueio e começaram a percorrer a fortaleza atrás de Maduro. Trump diz que o ditador e a esposa, Cília Flores, correram para entrar num bunker. Segundo Trump, eles não conseguiram fechar a porta a tempo, foram detidos e levados de helicóptero. No caminho, as forças americanas voltaram a ser atacadas, mas não tiveram baixas. Às 5h30 da manhã, hora de Brasília, Nicolás Maduro e a esposa chegaram ao navio de guerra americano. E o presidente Donald Trump postou essa foto, mostrando Maduro de olhos e orelhas cobertos e mãos aparentemente algemadas. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, disse que a ação do exército americano matou a sangue frio grande parte da equipe de segurança de Maduro, além de soldados e civis inocentes. Soldados, soldadas e cidadãos inocentes. O jornal The New York Times diz que pelo menos 80 pessoas morreram. Nicolás Maduro e a esposa foram levados de helicóptero à base militar de Guantánamo, em Cuba. Lá, o ditador e a esposa foram entregues à justiça americana. O avião do Departamento de Justiça chegou a Nova York às 6h30, no horário de Brasília. Na pista, o ditador andou com as mãos algemadas. Maduro e Cília foram de helicóptero para a cidade de Nova York para serem fichados na agência antidrogas dos Estados Unidos. A última parada foi aqui neste centro de detenção, no Brooklyn, com capacidade para 1.600 pessoas. É um dos maiores dos Estados Unidos. Aqui costumam ficar detidos integrantes de gangues, traficantes e outros criminosos que aguardam pelo julgamento ou sentença na esfera federal. Hoje de manhã, do lado de fora, manifestantes levantaram placas contra a operação americana e a declaração de Trump de que empresas americanas vão explorar mais petróleo venezuelano. Congressistas da oposição democrata
questionaram por que a Casa Branca não pediu autorização ao Congresso para conduzir a ação. Em entrevista à emissora de TV ABC, o secretário de Defesa americano, Marco Rubio, diz que não precisou porque não se tratou de uma invasão. Isso foi uma operação de prisão, foi uma operação para aplicar a lei. O Departamento de Guerra entrou e atingiu qualquer coisa que pudesse ser uma ameaça aos agentes que estavam lá para deter Maduro. O líder da oposição no Senado, o democrata Chuck Schumer, disse que a ação americana foi ilegal. Maduro é uma pessoa horrível, mas você não combate a ilegalidade com mais ilegalidade. O povo americano está perplexo com o que o presidente propôs, que os Estados Unidos vão governar a Venezuela. O povo americano paga o preço em vidas e em dinheiro. The American people pay the price in both blood and in dollars. A correspondente Sandra Coutinho, minha colega lá em Nova York, está em frente ao centro de detenção no Brooklyn. É isso, Felipe. Vamos falar com ela agora. Sandra, boa noite. Quais são os próximos passos do processo criminal contra Maduro? Boa noite, Felipe, meu colega, hoje aí no Rio de Janeiro. Boa noite, Maju. Pois é, Maju, amanhã ao meio-dia, Nicolás Maduro vai comparecer a uma audiência de custódia no Tribunal Federal na Ilha de Manhattan, a cerca de 9 quilômetros aqui desse centro de detenção, onde ele passou a primeira noite aqui em Nova York. Ele vai se apresentar ao juiz. O juiz, que se chama Alvin Hellerstein, tem 92 anos, é o responsável no Tribunal Federal por casos ligados ao terrorismo. Nicolás Maduro vai ser acusado de 4 crimes, todos ligados ao tráfico de drogas e narcoterrorismo. Por isso, é esse juiz que vai cuidar do caso. Ele vai poder se declarar culpado ou inocente de cada uma dessas acusações e o juiz, então, vai determinar se ele pode sair sob fiança e provavelmente não poderá, porque crimes de terrorismo são inafiançáveis. Depois, Nicolás Maduro terá que designar quem são seus advogados. Ainda não se sabe se ele poderá escolher advogados ou se é a justiça aqui dos Estados Unidos que vai designar os advogados que ajudarão Nicolás Maduro nesse caso. O que se sabe é que Nicolás Maduro deve permanecer detido aqui nesse centro de detenção com capacidade para 1.600 presos por tempo indeterminado. Pode ser que demore até 1 ano para que o início oficial do julgamento seja marcado. Agora, a gente via na reportagem do Felipe Coalho o secretário de Estado, Marco Rubio, dando algumas declarações a respeito do Congresso. Ele falou também sobre o petróleo da Venezuela. Ele disse o seguinte: os Estados Unidos não precisam do petróleo da Venezuela. Pelo contrário, os Estados Unidos têm petróleo suficiente para abastecer seu mercado interno. O que ele questionou nessa mesma entrevista foi o seguinte: por que Irã, Rússia e China é que estão importando o petróleo da Venezuela, se eles nem fazem parte desse continente das Américas, e sim são oponentes dos Estados Unidos. Por isso, ele fala sobre isso para justificar o fato de ter retirado Nicolás Maduro e feito essa operação militar em solo venezuelano durante o fim de semana. Maju, Felipe. Obrigada, Sandra. E Felipe, um dia depois da operação militar, o clima, obviamente, é de apreensão na Venezuela. Porque o governo interino exige a volta de Maduro. O céu de Caracas amanheceu rosado, com o sol tentando aparecer entre as nuvens carregadas, em um domingo típico de janeiro. Na capital da Venezuela, um sentimento de incerteza, traduzido pelas ruas vazias e filas imensas. Estamos atrás de remédio, de comida. Existe uma angústia, um desespero. A gente não sabe o que vai acontecer. Embora o governo americano tenha dito que planejou a operação para causar danos mínimos aos civis, prédios residenciais ficaram destruídos em La Guaira, alvo de um dos bombardeios. Vilman contou que dormia quando os projéteis cruzaram o apartamento e caíram sobre a tia dele. Nós a levamos com vida para o hospital, colocaram oxigênio nela, mas já não havia o que fazer, relatou. Mesmo com a tragédia familiar e uma cicatriz no rosto, ele defendeu o fim do regime.
tem que mudar, a gente não aguenta mais. O que queremos é um governo para todos os venezuelanos, e não só para alguns. Para todos os venezuelanos, não para uns poucos. O Jonathan não concordou que os ataques tenham sido a melhor opção. A casa dele, também em La Guaira, foi destruída. Meus filhos quase foram mortos. 2 idosas morreram por causa de algo que nunca deveria ter acontecido. Nós não temos culpa pelo que acontece no mundo, disse. Porque nós não temos a culpa de lo que passa no mundo. A Suprema Corte venezuelana confirmou ontem à noite que a vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu a presidência interinamente. Vicepresidenta ejecutiva da República. Os militares do país, representados pelo ministro da Defesa, também apoiam a nova governante. E faculdades como presidente da República Bolivariana de Venezuela. Delcy Rodrigues tem 56 anos. É advogada, estudou em Paris e Londres. Braço direito de Nicolás Maduro, ela entrou no governo em 2003, quando Hugo Chávez era o presidente. Já foi ministra das Relações Exteriores e presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Qualquer tipo de agressão externa. Enfrenta sanções dos Estados Unidos, do Canadá e da União Europeia por violações dos direitos humanos e corrupção. Ontem, Trump sinalizou que a Casa Branca conversava com ela, mas Delcy foi taxativa ao condenar o ataque. A história e a justiça se los hará pagar. Nesta manhã, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse à rede americana NBC que é prematuro falar em eleições na Venezuela nos próximos dias. E a revista The Atlantic, o presidente Donald Trump fez um alerta. Se Delcy Rodrigues não fizer o que é certo, vai pagar um preço alto, talvez mais caro até do que Maduro. A Venezuela já foi considerada um dos países mais ricos da América do Sul, mas décadas de má governança, políticas econômicas desastrosas e dependência no petróleo levaram a crises humanitárias. Apesar de possuir uma das maiores reservas comprovadas de petróleo no mundo, o país está enfrentando um grave colapso econômico, pobreza generalizada, hiperinflação e escassez de bens essenciais. Se tornou uma das nações mais pobres da América Latina. Essa família fez compras na Colômbia e voltou carregada para a Venezuela. Produtos de primeira necessidade. Todos itens de primeira necessidade, eles nos dizem. Falta tudo, produtos de limpeza, tudo, explica a mãe do motoqueiro. Para a casa também. Josué estava em Caracas no momento do ataque americano. Na capital venezuelana, ele trabalhava carregando cargas nos mercados, mas há tempos já não tinha muito trabalho. A maioria dos venezuelanos está com dificuldades para sobreviver. Às vezes, chegava uma cesta básica, mas agora nem isso. Uma bolsa de comida que chegava antes, ahorita não chega. Falta também segurança jurídica. A colombiana Núbia denuncia que muitos venezuelanos e estrangeiros continuam presos pelo regime de Nicolás Maduro, sem contato com a família e sem advogados, sequestrados pelo governo venezuelano. Estão sequestrados por el governo venezolano.